Seja bem-vindo ao Podcast Team. Eu sou o Lucas. Meu nome é Esther. Oi, eu sou a Mirella. E essa é a nossa convidada especial, Amanda. Prazer, gente. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês no Podcast Team. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, curte e comente mais, querendo saber mais sobre a Bíblia, que a gente vai falar pra você. Hoje nós estudaremos a lição 12, Não Perca a Esperança. Você está escutando o Podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Eu queria pedir para a Amanda fazer uma oração, por favor. Claro, oremos. Senhor Pai que está nos céus, muito obrigada porque o Senhor está conosco. Senhor, nós vamos começar a estudar agora um pouco do tema, de coisas que o Senhor deixou na Bíblia, para que nós possamos estudar e aplicar isso em nossa vida. Então que o Senhor possa nos iluminar e estar sempre conosco. Obrigada porque ao mesmo tempo que o Senhor é o Rei do Universo, também é o nosso melhor amigo. Que o Senhor possa estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. A lição 12, ela fala pra gente um pouco sobre a história de Paulo lá em Tessalônica. Paulo, ele tem muitas viagens, né? Muitas cartas que foram escritas. Porque quando Paulo ele fundava as igrejas, ele gostava muito de se sentir responsável por essa igreja. Então, ele fundava a igreja e ele precisava ir, mas ele não conseguia ir presencialmente. Naquela época não existia Instagram, não existia WhatsApp, não existia esses meios de comunicações modernos. Então, ele escrevia cartas. E a gente vai ver um pouquinho sobre a carta que ele escreveu para Tessalônica uma vez. Ele escreveu algumas cartas para os cristãos daquela cidade, mas o problema é que eles tinham uma vasta seleção ali de cristãos. Então, ao mesmo tempo que eles tinham pessoas novas na fé, bebês na fé, que tinham acabado de conhecer, já tinham os cristãos mais veteranos, vamos colocar assim, que já estavam na fé há mais tempo. Então, eles tinham muitas dúvidas. Eles tinham dúvidas como é normal... eu posso largar o meu emprego e só esperar a volta de Jesus, ou eu tenho que continuar fazendo as coisas do meu dia a dia? Como eu devo prosseguir? Então, Paulo escreveu essa carta e mandou para Tessalônica para tirar as dúvidas desse cristão. É normal que alguém que está começando na fé ainda tenha muitas dúvidas? Eu acho que sim, porque é um modo da gente conhecer um pouco a fé. É algo novo, né? Toda vez que você chega em um lugar novo, você pergunta onde é que eu tô, onde é que eu faço tal coisa, onde fica o banheiro, o que eu devo fazer. Então, quando a pessoa ela entra na fé, é da mesma maneira, certo? Então, não é normal você chegar num lugar novo sabendo de tudo. Então, não tem problema nenhum você ter dúvidas na fé, até se você já é, por exemplo, um adventista de berço, que eu imagino que seja o caso de vocês. Então, não tem problema nenhum você falar que você tem dúvida em alguma coisa, ou você trazer um amigo da igreja, que não é da igreja, e ele faz algumas perguntas, algumas dúvidas, não tem problema. É normal que as pessoas elas tenham dúvidas em relação à fé. É um modo de demonstrar interesse também. Com certeza. Vocês já foram em algum lugar, ou alguém na escola de vocês perguntou, às vezes você soltou por alto, eu sou adventista. Ou às vezes, o que você vai fazer sábado? Eu vou pra igreja. Como assim igreja? Como explica pra mim como funciona? Alguém já fez isso pra vocês? Já. E é bem frequente no caso, né? É porque é final de semana, a maioria do pessoal costuma marcar alguma coisa que final de Sair, semana. né? A gente fala, não dá no sábado. Posso dar um exemplo pra vocês? Pode. Hoje é sábado, correto? Estamos no dia 14 de março e hoje é um sábado letivo na minha faculdade, ou seja, os meus colegas tiveram aula durante toda a parte da manhã e eu estava aqui com vocês na igreja. Então, é algo que gera dúvidas, né? Nossa, Amanda, por que você não vai vir na aula de sábado? Porque eu sou adventista do sétimo dia, e daí tem que explicar todo aquele rolê, né? E já perguntando pra vocês também, por que você não pode... Fala pro seu pastor deixar você vir? Sim. Nossa. Já, não? Não. Okay. Mas voltando um pouco pra história de Paulo agora, surgiram algumas dúvidas, né? Dentro da igreja, como a gente estava discutindo. Quais eram essas dúvidas? Tinham duas que eles perguntavam muito frequentemente. Paulo, ele estava numa cidade em que ele tinha acabado de pregar a fé cristã. Então, eles defendiam sobre Cristo. E eles falavam que Jesus viria novamente, certo? Então, qual que era a principal dúvida? Mas é que pensa comigo, tenta se colocar no lugar. Você acabou de chegar, chegou um cara pra você, um cara esquisito, provavelmente com um barbão,
não muito bonito, chegou pra você e começou a falar de um cara que você nunca ouviu falar na vida. O nome desse cara era Jesus. E ele falou que Jesus morreu, que ressuscitou, mas que ele prometeu que viria de novo. Daí você fala, nossa, puxa, que legal, mas quando vai ser essa volta? O que vai acontecer nessa volta? Quem morreu vai ficar e nunca mais vou ver quem morreu? O que vai acontecer? Então eram essas dúvidas que surgiam ali pros cristãos daquela época nova, porque eles não sabiam de nada. Então eles não sabiam se eles já podiam largar os seus empregos e trabalhos e ir para só esperar a volta de Jesus. Como ia acontecer essa volta de Jesus? Eram essas dúvidas que eles tinham. Alguns pensavam que essas pessoas poderiam perder a promessa da vida eterna. Então, para eles, eles pensavam nos entes queridos que morreram ou nas pessoas que ainda não tinham conhecido. Será que essa pessoa não vai ter a mesma oportunidade que eu tenho de ir para o céu nessa segunda volta de Jesus? Então, era isso que eles se perguntavam. Então, vamos lá. Algumas pessoas pensavam se as pessoas que já morreram, as pessoas que ainda não conheciam Jesus, ainda teriam a esperança da vida eterna. Não sei se vocês já perderam algum ente querido, mas por que a esperança na vida eterna pode trazer um conforto quando enfrentamos perdas ou momentos difíceis? Por que você ter essa esperança permite que você não sofra tanto, que o luto seja menor, vamos colocar assim? Porque a gente quer que Jesus vai voltar, então a gente tem meio que um futuro já esperado. Então a gente espera que Jesus volte, então a gente sabe o que vai acontecer com aqueles que morreram em Jesus. Então a gente sabe que a gente pode reencontrar as pessoas que morreram. Então traz conforto pra gente, porque a gente pode reencontrar essas pessoas quando Jesus voltar. Não é uma morte pra sempre, né? E também porque a gente sente saudade desse ente querido e a gente quer voltar a vê-lo. Por causa disso. Muito bem. Vamos ver um pouquinho, então, sobre a promessa da volta de Jesus. Porque Paulo, quando ele respondia essas perguntas, ele falava que a volta de Jesus não ia ser um acontecimento simples. Ele falava que ia ser algo real, algo glorioso, que todas as pessoas viriam, né? Aquele famoso verso, todo olho verá. Vocês me ajudam a ler aqui esse slide pra gente entender o que Paulo falava um pouco pra ele? Lucas, você pode ler o primeiro ponto pra gente? Jesus descerá do céu. Haverá voz de comando e trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os vivos se encontrarão com o Senhor. Vocês gostam de imaginar? De histórias? Com certeza. Independente da idade, todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Agora imagina um povo que nunca tinha ouvido falar de Jesus, vendo Paulo falar essas coisas. Que Jesus, que era um cara que eles não conheciam, desceria do céu e viria luz, e viria vozes, e viria trombetas, e viria anjos, e o céu se abriria, e as pessoas mortas ressuscitariam das tumbas. É algo Era algo gigante. surreal naquela Surreal, época. isso mesmo, é algo inimaginável. Isso então. A vida que você está vivendo hoje, o que você vai fazer quando você chegar em casa agora? É a mesma coisa que você faria se você soubesse que a data da volta de Jesus é no próximo sábado? Você ainda continuaria chegando na sua casa e fazendo as mesmas coisas que você está planejando fazer hoje, sabendo que Jesus voltaria no próximo sábado? O que você faria de diferente na sua semana, sabendo que Jesus voltaria sábado? Eu ia me preparar para a volta de Jesus. E como você se prepararia para a volta de Jesus? Também, acho que falar pras pessoas que Jesus vai voltar, né? Ninguém acredita. Fala mais pros meus ponto amigos, principal. se explicar mais. Você falou uma coisa interessante. Ninguém ia acreditar. E se você saísse daqui hoje, andasse lá no centro da cidade assim, gente, Jesus volta sábado, Nossa. dia 21. Faço Jesus profeta vai voltar. lá. O pessoal vai acreditar em vocês? Não. Por que Mas será que não? No caso, ele já teve aquela outra experiência, né? Então, não sei se, tipo... Eles acharam que a gente é louquinho do centro. Também. Beleza, gente. Então, com certeza a gente mudaria algumas coisas na nossa rotina, sabendo que Jesus voltaria no próximo sábado. Mas vocês concordam comigo que a gente não sabe quando Jesus vai voltar? Sim. Ou seja, ele pode voltar no próximo sábado e ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar daqui 30 anos. Então, será que tudo que a gente está fazendo durante a nossa vida, planejando durante a nossa semana, o que será que vai acontecer, né? Vamos ler o textinho ali? Alguém pode ler esse texto aqui? Deseje o céu e você terá a terra. Se Jesus voltasse hoje às 20 horas, qual seria a última coisa comum? Estudar, ajudar alguém, postar algo? O que você gostaria de estar fazendo? E talvez a gente corrigir algumas interpretações erradas. Vocês já viram uma fake news?
mas uma fake news assim, que você até deu risada. Mas às vezes pode ser algo que você viu na escola e a outra pessoa falou assim, nossa, você estava completamente errado. Vou dar um exemplo. Uma professora minha levou uma notícia para a faculdade falando que uma flor tinha um pH 25. Vocês sabem o que é pH? É o índice lá que vai até 14. Como é que eu vou ter um pH 25? Você tá em que ambiente pra você ter um pH 25? São notícias absurdas. E é basicamente isso que os cristãos lá em Tessalônica estavam tendo. Porque eles achavam assim que ia ser arrebatados. Que Jesus ia voltar do nada e ia puxar todo mundo. Não sei como vai ser a volta de Jesus. Então eles faziam isso. E será que hoje, com tanta informação, como a gente consegue não ser enganados pelas teorias da conspiração? Quem vai ser o nosso Paulo que vai escrever pra gente uma carta explicando tudo que a gente precisa fazer? No caso, hoje não é uma carta. Tem a Bíblia. Mas quem Uma vai te mandar um post no Instagram? também. Tem a Bíblia. A Bíblia? Que tem os sinais lá que fala que da volta de Jesus. Vai ter sinais que eu vou mostrar. Mas essa promessa que você lê na Bíblia, tanto no Evangelho quanto em Apocalipse, você vai compartilhar isso com outras pessoas ou vai ficar só pra você? Eu vou compartilhar com as outras pessoas. Sair contando pro mundo todo. Isso mesmo, sair Isso contando mesmo. pra todo mundo que tem ouvidos, pode te ouvir, né? Uhum. Até os que não tenham. Postar lá no Instagram, né? Postar no Instagram, mandar uma mensagem. Fazer uma ligação não, já tá ultrapassado, né? Ou não, pra vocês não. O que? Ligação? Depende. Mandar um e-mail, e-mail que é mais Não, formal, né? e-mail- Vou mandar um e-mail. Não, e-mail é meio... Ok. Mas Deus tem um plano para o futuro de seus filhos, para nós. A promessa da volta de Jesus nos lembra que a nossa história não termina aqui. Pelo contrário, aqui é só o começo. Aqui é só o meio do caminho. Eu lembro de uma vez um professor meu que ele fez um desenho para explicar como vai funcionar isso e ele fez uma linha bem grandona no quadro todo. Vocês conseguem imaginar? Uma linha bem grandona. E ele dividiu essa linha bem grandona e ele pegou um pedacinho assim, ó, e fez um risco vermelho. E ele disse, essa daqui é a nossa vida na Terra. E o resto todo são anos e anos que nós temos para aproveitar com Jesus. Então, independente do que a gente fizer aqui na Terra, a gente precisa saber que vai ter uma vida melhor. A gente precisa compartilhar com as pessoas essa vida melhor e tirar da cabeça dessas pessoas essas fake news de que como vai ser a volta de Jesus. Porque assim como Paulo fez com os cristãos de Tessalônica, a gente tem essa missão também de divulgar o evangelho certo, de tirar dúvidas, de trazer pessoas novas para a nossa fé. Então, igual Paulo, a gente deve mandar, não uma carta, né, porque tá meio antiquado, mas mandar uma mensagem, enviar um post para corrigir, às vezes, uma interpretação, alguma dúvida que as pessoas podem ter. Então, nós precisamos ser Paulo na vida das pessoas. Esther, o que você entendeu disso? Como você pode ser Paulo na vida das pessoas? O que você entendeu até aqui? Eu acho que a gente deveria falar mais sobre a Bíblia para as pessoas, porque aí elas teriam a mesma oportunidade que a gente tem de ir pro céu por conta da palavra de Deus, porque a gente já sabe das coisas e a gente poderia dar mais oportunidade para as outras pessoas. Muito legal. Lucas, e você? O que você achou? O que você falaria sobre essa lição? Como você seria Paulo na vida de alguém? É isso, Amanda, que a Esther disse. Eu queria acrescentar que a gente tem que parar de ter vergonha de postar essas coisas de cristão, parar de ter vergonha sobre a gente que é adventista e sobre a nossa religião. Já postei um corte hoje. Ó, famoso, né? Muito legal. E você, Mi? Eu acho que a gente tem que ser bem comunicativo, assim como o Paulo. De tirar as dúvidas das pessoas, falar mais sobre Deus. E eu acho que é isso. Ok, então tirar dos... Mas tem algum problema se você não souber responder? E se a pessoa te fizer uma dúvida assim muito cabeluda que você não vai saber responder pra ela na hora? Não. Não? Mas o que você teria que fazer pra... Eu iria procurar na Bíblia, primeiramente, porque é o livro que da verdade. E a gente tem que procurar primeiro na Bíblia antes de procurar por aí. Em outros lugares, né? Uhum. Muito interessante que você falou pra gente, Amanda, que a gente conseguiu saber mais sobre o que fazer para que outras pessoas soubessem mais sobre Deus e tivessem oportunidade. Você pode fazer uma oração para o nosso encerramento, por favor? Claro, vamos orar. Senhor, muito obrigada porque nós estamos aqui juntos, reunidos. Senhor, hoje nós estamos um pouco da história de Paulo. E a gente não precisa necessariamente escrever uma carta para ensinar as pessoas sobre ti, sobre a tua volta, sobre quem és tu. Mas a gente precisa mandar uma mensagem, conversar pessoalmente, estudar pra gente saber responder.
Então, por favor, Senhor, faça com que nós possamos ser Paulo na vida de outras pessoas. Que nós possamos ter esse porto seguro, que as pessoas possam chegar em nós para tirar dúvidas, para perguntar coisas. Que o Senhor possa estar conosco, estar com cada família, estar com cada pessoa que está aqui nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e não se esquece, lá no nosso canal tem vídeos novos toda semana. Vai lá, acompanha, deixa seu comentário e manda para outras pessoas, para que outras pessoas também saibam mais sobre a palavra de Deus. Obrigado a todos que participaram, obrigado, Amanda. Obrigada a vocês pelo convite novamente. É um prazer estar aqui, conversar um pouco sobre as coisas da Bíblia. É um prazer estar aqui pra gente entender um pouco mais dessas histórias incríveis da Bíblia, entender como eles faziam naquela época, né? Que a gente possa ser Paulo na vida dos outros, realmente. Obrigado, Mirella, obrigado, Esther, por sempre estarem aqui participando desse podcast. Tchau!